Olá, pessoal! Esse é o canal Moura em Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. O objetivo da nossa aula de hoje de LibreOffice Calc é digitação e manipulação de planilhas eletrônicas. Pessoal, vamos abrir aqui no nosso LibreOffice Calc. Já estou com algumas informações. Caso você queira interagir, basta que vocês pausem a tela aqui, digitem aí no... São questões pequenas, não vou nem disponibilizar o arquivo por se tratar de questões bem pequenas aqui, ok? Pessoal, voltando ao assunto da aula passada, para que nós façamos qualquer alteração em uma célula, é necessário que ela esteja ativa. Por exemplo, o que é uma célula ativa? Célula ativa, quando nós clicamos na célula e possui todo esse contorno de seleção, mas isso significa que a nossa célula está ativa. Então, para que eu possa fazer qualquer alteração, se eu vier fazer alguma alteração, por exemplo, colocar nome do aluno, ou eu vou clicar duas vezes, ou eu vou pressionar a tecla, ou vou clicar e pressionar a tecla F2 do teclado, ou posso clicar por aqui e colocar e fazer a alteração da informação, por exemplo. Certo, pessoal? Feito isso, observando que vocês entenderam o que é célula ativa, então digitem essas células aqui e vamos trabalhar. Pause aí, digite, depois vocês retornam aqui. Bom, agora, vamos trabalhar na aula de hoje alguns conceitos importantes. Para que a gente digite qualquer conteúdo, por exemplo, a célula está vazia, eu quero digitar, por exemplo, a nota desse aluno Álvaro aqui. Vou colocar 9,5. Vou atribuir notas aleatórias aos alunos aqui, para que vocês tenham uma ideia. Vocês podem fazer aqui, vou pegar essa mesma aqui, vou copiar, selecionei, Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V. Vou repetir a mesma nota para que a gente não perca tempo, mas vocês podem alternar a nota desses alunos aqui. Pessoal, para que vocês façam qualquer ação, como modificar o alinhamento, é necessário que a célula esteja devidamente selecionada. Então, se eu quiser colocar o alinhamento aqui à esquerda, eu vou clicar aqui. Se eu quiser o alinhamento ao centro, eu vou clicar aqui, Seguindo os padrões, podemos modificar várias coisas. Trabalharemos na aula mais adiante de formatação, a modificação de cores e vários elementos. Agora, o que nós devemos observar aqui na questão de digitação e manipulação? Como que nós podemos inserir planilhas? Você já sabe que a nossa estrutura de planilha ela é um recurso muito grande. Na aula passada eu até já descrevi um pouco da nossa planilha para vocês terem ideia do tamanho e da quantidade de células que nós temos aqui. Então, o que nós podemos fazer? Esses aqui, suponha que eu tenho duas turmas de alunos, duas ou mais turmas de alunos. E essa aqui é a minha planilha 1 e eu quero criar uma outra planilha para lançar a nota desses, criar os atributos desse aluno. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui na minha guia de planilhas, essa barra aqui é chamada guia de planilhas, podemos clicar aqui para criar uma planilha, ou podemos vir aqui no menu planilha, opção, inserir planilha. Vocês é que vão decidir a melhor maneira. Ok, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em inserir planilha. Aqui, clicando aqui dessa forma, vai colocar antes ou após. Vou colocar após a planilha atual. Aqui, quando eu coloco essa opção de inserir planilha, utilizando a barra de menus, eu posso inserir mais de uma. Eu posso colocar, por exemplo, duas planilhas. Se, por exemplo, eu tiver duas turmas. Ok, pessoal? Então, feito isso, vamos clicar aqui em OK. Ou seja, foram criadas aqui as minhas planilhas. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui a planilha 2 e a planilha 3. Espera aí que houve um pequeno problema aqui. Certo? Ok, então tá aqui. Planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Vou copiar esses dados aqui, vou clicar, segurar e arrastar com o botão esquerdo do mouse, Botão esquerdo do mouse aqui, vou copiar, Ctrl C, vou clicar aqui, Ctrl V. Então, eu vou alterar aqui nas próximas turmas, eu posso alterar o dos alunos, só para que vocês tenham essa estrutura aqui, certo? Então, assim que nós fazemos. Suponha que eu acrescentei essa terceira planilha, só que eu não quero mais essa planilha. O que eu posso fazer aqui? Posso clicar aqui com o botão direito,
do mouse na opção excluir planilha. É possível fazer por aqui, ou vocês podem vir aqui no menu planilha e vir na opção aqui, ó, excluir planilha. Cadê aqui, ó? Excluir planilha. Isso mesmo. Então, clicar aqui, é possível também que vocês excluam. Então, existem sempre mais de um recurso que vocês podem utilizar para que vocês possam manipular essa planilha. Vocês podem fazer utilizando algum recurso disponível na barra de menus, que é um recurso mais completo, ou utilizar os recursos disponíveis nas próprias barras que servem de atalhos dessas funções. Agora, para que vocês possam fazer, por exemplo, vocês queiram, vou criar aqui mais uma planilha, vocês queiram selecionar algumas planilhas específicas. Utilizando a tecla Ctrl, você pode fazer uma seleção alternada. Por exemplo, cliquei aqui na minha planilha 1, eu cliquei aqui na tecla Ctrl e cliquei aqui. Ou seja, eu selecionei selecionei aqui duas planilhas diferentes, tá vendo? Selecionei essa e essa. Se eu utilizar a tecla Shift, pessoal, a tecla Shift seleciona o intervalo inteiro. Segurei a tecla Shift, estou aqui na minha planilha 1. Segurei a tecla Shift, cliquei aqui, eu selecionei todas as minhas planilhas. Se eu quiser fazer alguma determinada operação, se eu quiser, por exemplo, copiar esse bloco com 3 planilhas e mais adiante aqui, por exemplo, copiar essas planilhas, a gente pode adiantar. Por exemplo, nós fizemos aqui, selecionamos essas planilhas aqui. Nós podemos, por exemplo, duplicar planilha. Olha o que acontece. Como a gente selecionou essas planilhas aqui, já estava com elas selecionadas, o que aconteceu? Ela duplicou, ela fez uma duplicação dessas planilhas aqui. Então, pessoal, é importante que vocês saibam trabalhar isso, porque em alguns momentos vocês criarão alguma estrutura de planilha que pode ser utilizada em um outro local. Então, por exemplo, quero pegar essa planilha minha aqui. Eu posso vir na opção aqui, ó, mover ou copiar. Se eu quiser reproduzir a minha próxima planilha, fique nesse mesmo padrão, ao clicar nessa opção mover ou copiar, eu clico aqui na opção copiar, vou criar uma cópia, posso modificar o título posso modificar o nome dela, por exemplo, para algum outro nome. Vou colocar aqui, ó, outra planilha, para que vocês vejam aqui, ó, outra planilha. Depois nós vamos alterar isso daqui. Outra planilha e clicar aqui em copiar. Perfeito. Então vocês veem aqui, ó, observem, aqui nós temos aqui a nossa planilha e aqui a outra planilha, normalmente no mesmo padrão. A gente faz isso porque às vezes alteramos apenas algum elemento. Para que você, então, esses recursos de você mover ou copiar planilhas, vocês podem fazer utilizando o botão direito. Lembre-se de uma coisa, se você quer copiar essa planilha e essa daqui alternadamente, utilize a tecla Ctrl. Você vai estar aqui nessa planilha, clique a tecla Ctrl, pressione a tecla Ctrl e clique aqui. Então, você, por exemplo, quer copiar essas duas. Mover ou copiar, vai mover ou copiar essas duas planilhas aqui. Ok, pessoal? Então, que fique bem claro isso. Também é possível fazer isso por meio da opção. Nós temos aqui, né, nosso menu planilha, onde também é possível fazer isso daqui. Nós temos aqui o menu planilha, opção mover ou copiar planilha. Então, esse menu aqui é o menu que nós vamos utilizar bastante. Nós temos vários recursos aqui que nós podemos estar utilizando. Feito isso, pessoal, agora que vocês aprenderam a trabalhar essas diferentes planilhas, agora vamos aprender a renomear esse conteúdo. Esses alunos, vamos colocar aqui, por exemplo, esses alunos são de uma turma. Para que você renomeie a sua planilha, você pode clicar com o botão direito do mouse e nós temos a opção para que você possa renomear nós temos a opção de você renomear. Cadê essa opção aqui? Não, isso aqui não é eventos. E vou ver nada disso aqui. Peraí. Não é isso daqui. Vamos lá. Planilha, vamos aqui em renomear. Cadê o nosso recurso de renomear? E mover, duplicar, nós temos essa opção aqui. Deixa eu ver aqui, ela está selecionada. Ah, tá. Pessoal, perdão aqui, me desculpe
o equívoco aqui. Isso não aconteceu porque as duas estavam selecionadas junto. Para que vamos trabalhar com uma única planilha. Eu vou clicar aqui numa única, botão direito, aí vai ficar disponível o recurso aqui para nós renomearmos a planilha, certo? Quando vocês fizerem isso, vocês vão clicar e vão vir aqui na opção renomear planilha, ok? Então, renomear planilha, vamos modificar aqui o nosso nome. Vamos colocar o nome dessa planilha como turma A. Ok, os alunos da turma A. Nessa outra aqui, vamos colocar os alunos da turma B. Tudo bem que os nomes são iguais, mas é claro que isso daqui é apenas uma questão ilustrativa. Clicando aqui, temos essa opção de renomear planilha. Pessoal, é possível também que vocês renomeiem a planilha por aqui. Vocês vão clicar por aqui, nós temos essa opção, clicando em planilha, vem na opção. Quando a gente tinha selecionado, estava com as duas selecionadas, não era possível fazer isso. Mas vamos colocar aqui, ó, turma B. E vamos colocar aqui, ok. Mostrando para vocês, quando eu seleciono duas automaticamente, né, não aparece, clicando com o botão direito, a opção renomear, tá vendo? E também, quando eu venho aqui na guia planilha, a opção renomear, ela fica desativada. Foi isso que aconteceu no início. Por isso que nós não conseguimos renomear de primeira, porque tinha mais de uma planilha selecionada. Esse recurso de renomear, ele exige que tenha apenas uma planilha selecionada. Ok, pessoal? Feito isso, também é possível ocultar planilhas. Nós temos aqui nossas planilhas, elas podem... se você estiver trabalhando com algum arquivo importante, não quer que ninguém visualize seus conteúdos, você também pode ocultar essa planilha. Quando você oculta a planilha, você vai clicar com o botão direito aqui do mouse. Primeiro, a planilha precisa estar selecionada, certo? Você vai clicar aqui com o botão direito e você vai vir na opção de ocultar essa planilha, tá? Essa opção aqui, ó, ocultar planilha. Quando a gente oculta essa planilha, ela já deixa de estar visível. Lembra, eu estava observando aqui que a turma B ela desapareceu? Esse recurso também pode ser feito pelo recurso da planilha. Clicando aqui no menu planilha, vocês também podem ocultar a planilha, certo? Então vamos aqui, ó, ocultar planilha. Ocultamos duas nesse caso aqui. Então, agora que eu já ocultei, vocês já sabem como ocultar, como que eu faço para que essa planilha, por exemplo, seja mostrada, né? Que eu posso mostrar. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse aqui, em cima aqui dessa guia de planilhas, e posso clicar na opção mostrar planilha. Observem que eu ocultei duas. Eu ocultei a planilha turma B e também essa outra planilha aqui. Então, eu posso pegar aqui, vou selecionar. Se eu quiser colocar uma apenas, vou clicar nela e clicar em OK. Se eu quiser voltar as duas, clica na primeira, tecla Shift no teclado, clica abaixo, vai selecionar essa ou mais e vai clicar em OK. Elas vão aparecer novamente. Ok, pessoal? Então, esses são recursos legais que nós podemos utilizar para trabalhar com as nossas planilhas, para que nós possamos até trabalhar de uma forma diferente. Suponha que você queira alternar a ordem das planilhas. Aqui nós temos a turma A, a turma B, nós temos essa outra planilha e essa daqui. Quero colocar a turma A e a turma B, vou selecionar essas duas, vou clicar nessa, vou selecionar a tecla Shift, clicar aqui. Então, clica, segura e arrasta para o final. Então, assim você pode alternar a posição da sua planilha. Vamos colocando aqui, clicar, segurar e arrastar. Você pode fazer isso de forma alternada, selecionando apenas uma, clicando, segurando e arrastando, você pode mover a sua planilha que você está trabalhando. Pessoal, além disso, existem outros recursos também importantes que vocês podem utilizar aqui, que são algumas teclas de movimentação na nossa planilha. Por exemplo, vocês sabem que a nossas células, por exemplo, o endereço da nossa célula é dita pela coluna e pela linha. A célula E6, coluna E e linha 6. É possível que vocês, suponha que eles peçam, né, você tem algum exercício, que você tenha que colocar em alguma determinada célula, inserir dados em uma determinada célula.
e fica difícil porque você está navegando em bilhões de células. Como que nós podemos fazer para que nós possamos navegar para uma célula específica? Basta que vocês pressionem, né, a tecla F5. Voltamos, pessoal. Pessoal, peço desculpas aí pelo problema. Porque o meu programa de gravação, ao pressionar a tecla F5, ele interage direto com algumas funções diretas, ok? A tecla F5 do programa que eu utilizo para fazer a gravação, ela pausa a gravação. Então, justamente o atalho que eu vou utilizar. Ao pressionar a tecla F5, vocês podem navegar pelo nosso documento. Por exemplo, vamos colocar na coluna alfa-alfa, ou seja, AA, e na linha, pode ser na linha 10. Então, vamos para essa posição aqui. Ok, eu vou colocar coluna A, linha 10. Então, vamos lá. Ao pressionar a tecla Enter, olha o que acontece aqui. A gente vai vir diretamente para cá. Ah, não, eu não quero mais isso daqui. Eu quero a AZ e na linha 15. AZ, linha 15. Pressiona aqui a tecla Enter, né? Olha aqui, AZ, linha 15. Certo, pessoal? Esse recurso do F5 é um recurso que me permite navegar pela minha planilha, é um atalho que permite navegar e inserir dados especificamente na célula que eu estabeleci aqui, certo? Vou colocar aqui, né, a nossa aqui, ó, turma A. Turma A. Ok, fizemos isso daqui, todos os dados, ok, tudo certo. Então, beleza. Então, ficou claro tudo isso aqui. Vamos voltar para que você possa navegar na planilha. Vocês também podem utilizar a tecla Ctrl e as setas do seu teclado. A tecla Ctrl e a seta para cima vai te direcionar. Por exemplo, estou aqui. Tecla Ctrl, seta para baixo. Vem aqui. Quando eu avancei aqui para o início, né, da minha tabela. Clicando aqui, eu vou para o final da tabela. E a tecla Ctrl ir para baixo, eu vou para a última linha daquela coluna específica, ok? Então, a tecla Ctrl faz uma movimentação, né? Normalmente vai avançando até a última célula construída. Então, nós temos aqui, nós vamos aqui a última célula aqui identificada, depois essa e depois essa, ok? Então, vocês colocando Ctrl e colocando aqui, ó, tecla Ctrl e a seta para a direita. Saímos da primeira, fomos para a última célula, Ctrl e a seta para a direita. Vamos aqui na última linha dessa última coluna, na última coluna dessa linha 2 que eu estou aqui. Então, vocês podem navegar de uma forma bem massiva através desse recurso aqui da tecla Ctrl e as setas. Agora, nós temos também alguns recursos que são de navegação muito eficazes também. Por exemplo, se você utilizar a tecla Delete, você exclui o conteúdo dessa célula aqui, por exemplo. Né? Ao digitar algo por cima, por exemplo, eu substituir a nota desse aluno aqui, vou colocar 8,4. Também você substitui. Lembrando que se você quiser alterar o texto, você pode pressionar a tecla F2 no seu teclado, ou você pode, né, utilizar esse recurso ou clicar 2 vezes. Então, temos essas diferentes formas de trabalhar. Então, olha só, quando nós utilizamos a tecla Enter, nós registramos o conteúdo. Eu fiz aqui a minha alteração, com a tecla Enter eu registro o conteúdo, né? Nós vamos gravar o conteúdo. Lembrando que a célula que está pronta para edição é o que nós chamamos de célula ativa. A célula que possui esse contorno que vocês estão vendo aqui, ela é uma célula ativa. Então, nós temos alguns outros recursos. A tecla Shift é a tecla relacionada a não só fixação de maiúsculos, como também a seleção. Se vocês pressionarem a tecla Shift e as setas, é possível selecionar, né? Ou vocês podem ir fazendo a seleção de células. Eu estou usando a tecla Shift e as setas do teclado. Se vocês utilizar a tecla Ctrl e a tecla Shift, vocês conseguem fazer essa seleção de uma forma com menos passos. Ou então isso vai determinar. Agora, se vocês quiserem selecionar diferentes células, só que alternadas, segura a tecla Ctrl. Temos essa célula aqui, segura a tecla Ctrl, vou selecionar essa e essa.
Isso só foi possível porque a minha tecla Ctrl está pressionada. Então, assim, você pode aplicar nessas aqui algum comando diferente. Colocar, por exemplo, elas em negrito. Então, a tecla Ctrl permite realizar uma seleção alternada. Existem outras células específicas também que vocês podem utilizar. Por exemplo, nós temos aqui, se vocês utilizar, tá em qualquer ponto da minha tabela e pressiona aqui a tecla Ctrl Home. Ctrl Home vai direcionar você para a primeira célula da planilha construída. Se você utilizar, por exemplo, Ctrl End, né, vai para a última célula da planilha construída. Não é a última célula da planilha, é a última célula da planilha construída. Ok, pessoal? Então, para que vocês fiquem claros. Então, uma coisa, isso não significa que ela vai lá para a minha última célula da planilha, que é essa daqui, que é a XFD 1.048.000. Essa daqui é a última célula da planilha. É a última célula da planilha que contém dados. Ok, pessoal? Então, Ctrl End vai para a última célula da planilha que contenha dados. Ctrl Home, primeira célula da planilha construída. Ok? Nós temos aqui alguns recursos que você pode alternar as planilhas. Por exemplo, você pode navegar entre as planilhas. Se vocês utilizarem, por exemplo, aqui o recurso Ctrl Page Up, observe, eu estava na turma B, aqui, né, na planilha da turma B. Se eu colocar Ctrl Page Up, eu venho aqui para essa coluna aqui, ou seja, é um recurso que você pode utilizar o teclado para acessar a outra planilha. E você pode também utilizar aqui, ó, Ctrl Page Down. Ctrl Page Down faz com que eu parta dessa planilha aqui e venha para essa próxima sem utilizar o mouse. Aqui, ó, Ctrl Page Down, eu vou navegando, né? Eu vou navegando na célula no sentido para a direita e Ctrl Page Up ou Page Up, não sei a melhor pronúncia, depois coloquem aqui nos comentários. Vocês podem navegar dessa forma aqui. Então, assim, existem vários recursos que vocês estão aprendendo aqui para que você possa navegar e manipular dados com qualidade. Para efeito do nosso mouse, pessoal, nós temos diferentes ponteiros para o nosso mouse aqui. Esse ponteiro que vocês estão visualizando aqui do mouse, esse ponteiro é o ponteiro de seleção e movimentação. Temos alguns recursos como auto-preenchimento. Por exemplo, vou colocar aqui o numeral 1 e eu quero, por exemplo, fazer uma lista. Eu não tenho aqui, já pensou que tivesse que colocar 100 números aqui? Vou colocar 2 no teclado, 3, 4 e assim por diante. Então, não é... perdão, 4. Então, o que vocês... Ao invés de fazer isso daqui, vocês podem simplesmente, né, clicar aqui e nós temos esse botão aqui. Esse recurso, esse pontinho que vocês estão visualizando, é o recurso, nosso ponteiro de auto-preenchimento, também chamado de alça de preenchimento. Ok, pessoal? Quando você clica, segura e arrasta, ele estabelece algum determinado padrão. Olha aqui para vocês visualizarem, ó. Então, tudo isso foi colocado. E também pode acontecer com dias da semana. Por exemplo, aqui, ó, domingo. Coloquei aqui domingo e assim eu vou colocar aqui os dias da semana, por exemplo. Clica, segura e arrasta para baixo. Então, esses recursos que vocês estão vendo vão ser muito úteis. Tanto o recurso de seleção quanto o recurso de auto-preenchimento. Existem também recursos que permitem que vocês alterem a largura das colunas. Quando você aproxima o cursor do mouse dessa linha divisória entre duas colunas, nós temos a apresentação de uma seta bilateral. Quando você pode clicar, segurar e arrastar para determinar o tamanho da sua coluna. As suas linhas também possuem esse recurso. Por exemplo, nós estamos aqui na linha 3 e eu posso aumentar também aqui, aumentar aqui o tamanho da minha linha, clicando, segurando e arrastando. Existem outros recursos que permitem fazer, ao diminuir ou aumentar ou especificar o tamanho específico dessa coluna. Esses recursos aqui que nós podemos trabalhar estão todos relacionados à questão dos elementos de formatação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vou colocar aqui, ó, formatar colunas. Quando vocês querem formatar alguma coluna específica, basta que vocês cliquem em cima da coluna e vocês vêm aqui, ó, no menu formatar. Vocês vêm aqui na opção colunas e aí vocês têm esses recursos. Sobre colunas, nós temos aqui a largura e nós temos largura ideal. Quando clicamos em largura ideal, vai ficar
normalmente ela vai ficar no tamanho do texto, vai se acomodar ao texto. Normalmente, às vezes, o aplicativo coloca aqui, adiciona alguns milímetros, algumas coisas padrão, para que não fique totalmente colado. É bom que vocês deixem pelo menos 0,1 centímetros para que não fique totalmente colado com as bordas. Só para que vocês entendam, esse texto aqui nós estamos sem bordas. Para acrescentar bordas, vamos clicar aqui e colocar borda interna e externa. Fiquem tranquilos que quando trabalharmos na aula sobre formatação, trabalhar na aula de formatação, vamos trabalhar tudo isso daqui. Ok, pessoal? Agora, eu quero especificar que todas as colunas, que essa coluna matemática tenha uma medida específica. Eu venho no recurso formatar e venho aqui na opção colunas e venho em largura. Aqui eu vou especificar. Eu quero, por exemplo, que ela tenha uma largura de 3 centímetros. Vou clicar aqui em OK, ela vai ficar precisamente do tamanho de 3 centímetros. A mesma coisa, pessoal, pode ser feito quanto às linhas. Se eu quiser selecionar uma linha inteira, basta clicar no número aqui do lado, eu vou selecionar toda a linha inteira da tabela. E vocês vêm aqui no menu formatar, vem na opção linhas e vem. A altura ideal vai ficar acomodada ao tamanho do caractere. Se eu aumentar o caractere, ela vai aumentar na mesma proporção. Agora, se eu quiser, por exemplo, especificar um tamanho, eu venho aqui em formatar, venho aqui na opção linhas, vou vir aqui em altura específica. Eu quero que a altura dessa seja de 1 centímetro. Vou clicar em OK. Então está aqui, colocado sobre 1 centímetro. Trabalharemos depois questões de formatação, mas é importante que vocês saibam e entendam essas coisas, que vocês saibam diferenciar largura ideal da largura e a altura ideal da altura. Só para recapitulando, quando nós utilizamos a altura, nós determinamos a medida da altura. Quando colocamos a altura ideal, a altura da própria linha vai se acomodar ao tamanho do caractere. A mesma coisa ocorre aqui às colunas. Na largura ideal, ela vai se acomodar ao tamanho do texto que está inserido, o maior texto, o maior bloco, o maior texto que está inserido ali, ou o código, números, vai se adaptar a esse tamanho, e na largura eu especifico a medida certa. Ok, pessoal? Então, pessoal, na aula de hoje trabalhamos esses elementos que são muito importantes. Na próxima aula, vamos trabalhar com elementos de edição, ok? Se vocês quiserem utilizar, vamos salvar essa nossa planilha. Vamos clicar aqui em salvar. Vamos clicar aqui em salvar aqui. Vocês vão salvar nesse padrão, planilha ODF. Você salva na sua pasta aí do computador. Eu vou salvar aqui na pasta que eu estou mais habituado, ok? Então vamos salvar esse aqui como exercício 1. Você também pode especificar o que você quiser aí, ok? Lembrando que nós podemos salvar ela em diferentes formatos. Temos modelo de planilha, modelo de planilha. Podemos salvar com o padrão do Excel nas versões anteriores, que essa daqui é o formato XLS. E nós temos essas versões mais atualizadas, que é o XLSX. Então, observem aqui a quantidade de formatos que você pode salvar a sua planilha. Mas vamos salvar no padrão planilha em ODF. Então vamos salvar aqui. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. E vamos trabalhar na próxima aula os recursos de formatação. Aí vocês verão de uma forma detalhada como que você pode formatar a sua planilha para criar planilhas da melhor forma possível. Pessoal, deixa o like, inscreva no canal. Tudo de bom para vocês. Obrigado.